E vamos agora convidar o nosso segundo expositor dessa noite, ele que vai falar sobre o tema, o papel do Espiritismo na transição planetária. Nós vamos convidar ele, que é psicólogo, formado pelo Unicentro Newton Paiva, dedicado à clínica com abordagem no eixo existencial fenomenológico, quase que não sai. Bom, gente, convidamos agora Afonso Chagas Correia. Queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz a todos, com muita alegria em nossos corações que nos reunimos para podermos verdadeiramente avaliar, dentro do cenário atual, buscando as referências do passado, apontar metas seguras para o futuro. O projeto que se desenvolve dentro do acordo vibratório da Unipaz com o INED abre perspectiva cada vez mais favorável para esta nova era. Nós vimos o nosso irmão trabalhando alguns aspectos que definem ou definiram no passado e que vão projetar no futuro. Nós também vamos conversar algumas coisas nesse sentido. Só estamos localizando aqui que tinha passado um arquivo e tem um outro. Então, enquanto ele localiza, nós vamos caminhando. Se não localizar, não tem importância. Todo o pensamento humano, ele evolui. O ser humano surge no planeta há 200 mil anos atrás. Vamos recuar um pouco mais. Segundo os estudos, o nosso planeta Terra tem cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos, aproximadamente. Desses 4 bilhões e 500 milhões, 3 bilhões nós fomos apenas uma matéria inorgânica, água e terra, pedra. Era aquela massa que destacava do Sol, sob a tutela de Jesus, organizando a uma distância de 149 milhões e 600 mil quilômetros do Sol, numa viagem de 2 milhões e 500 mil quilômetros por dia. Não precisa não, pode deixar. Pode deixar sim. E essa velocidade, sob a tutela do Cristo, naquele departamento que define uma nova seara, para que trabalhadores possam crescer para Deus, estava sendo lançada no tempo e no espaço. 3 bilhões de anos passam sucessivos e silenciosos. Em dado momento, vindo das esferas superiores de outros mundos, nós temos o chamado protoplasma, uma massa viscosa à semelhança ao esperma, que trazia infinitos germens. Infinitos dentro do relativo, nós estamos num planeta, é finito, é incomensurável, podemos dizer assim. Germens daquilo que seria a emergência da vida. E surge a vida. Fulgurante, pulsante. E durante 1 bilhão e 500 milhões de anos, nós teremos o desenvolvimento do que chamamos reino vegetal e do reino animal. E há 200 mil anos atrás, configurando então esses 4 bilhões, 500 milhões de anos e 200 mil anos atrás, surge o Homo sapiens. Quando o ser consegue pela primeira vez pulsar continuamente o fluxo do seu pensamento. Uma onda que irradiava para a vida continuamente, porém ainda sem sentido, sem significado. O Homo sapiens não questionava, o Homo sapiens não indagava, o Homo sapiens era um plus na evolução biológica, era uma enxertia vindo de fora, mas era um ser que ainda não questionava, não indagava sobre a vida, porém já conseguia mecanicamente irradiar o pensamento. O tempo passa silencioso. Nestes 200 mil anos, durante 160 mil anos, nós tivemos esta experiência.
Algumas raças primitivas passam e não deixam registros. Depois de algum tempo, destas raças, cada uma dura cerca de 28 mil anos, nós temos a emergência da raça lemuriana. Na raça lemuriana, nós vamos encontrar algum primor de técnica, e tem registro. E depois emerge a raça Atlântida. E nessa raça Atlântida, que está entre 53 mil e 25 mil anos atrás, nós temos uma enxertia significativa, seres vindo de outro sistema, degradados de lá para cá, chegam aqui como uma enxertia, como valores, definindo uma transmutação no psiquismo que operava no planeta na linha da horizontalidade. Surgindo então, há cerca de 40 mil anos atrás, o Homo sapiens sapiens, o Homo de Cro-Magnon, que abre um horizonte para a razão. Já não é tão somente o pensamento contínuo, é a inteligência que desdobra-se, a inteligência que se abre, captando e refletindo. Este Homo sapiens sapiens, em dados momentos nessa civilização da era Atlântida, que dura 28 mil anos, ele indaga por quê. Ele faz algumas perguntas, ele cogita. Ele olha à noite as estrelas e a lua e quer saber. E naturalmente não fica sem resposta, dada a condição dele, respostas primárias. E conta determinado benfeitor espiritual que em dado momento desta civilização era preciso começar a técnica operacional. O que nós temos antes é um uso do sistema natural a partir daquilo que era observado. Mas agora nós vamos começar a construir. Logicamente, esse ser, há 36 mil anos, ele detém a tecnologia do fogo. Foi a primeira experiência. O fogo antes era um elemento dado pela natureza, um raio que queimava em algum ambiente conforme a circunstância. Mas agora era necessário deter uma técnica. E certo habitante terreno, sapiens sapiens, numa noite, às 2 horas da manhã, ele vê na porta da sua caverna um ser diferente, luminoso. E ele, que tinha desdobrado do corpo, ensimesmado que ali ficava em torno da caverna, sem muito o que fazer, percebendo o ser luminoso, ele olha e o ser luminoso sai em meio à floresta e ele vai atrás, curioso. E o ser luminoso caminha um tempo e encontra um pedaço de pau, segura-o e corre com este pedaço de pau em direção à caverna, coloca dentro da caverna e desaparece. Ele volta, fica encafifado para saber o que é aquilo. Acorda no outro dia, logicamente não recorda cognitivamente do sonho, aquela operação repete algum tempo, até que um dia ele, acordado, movimentando-se ali no seu ambiente, ele encontra um pau semelhante àquele que ele vira no sonho e surge um insight, ele pega e leva para a caverna e guarda lá. Guardava muitas coisas, mas esse era diferente. Segundo passo, este mesmo ser opera um novo propósito e leva um dia para dentro da caverna uma pedra e depois um pequeno ramo de cipó. E já eram amigos quase, depois desse tempo todo, para ele ter levado a pedra e o ramo de cipó para dentro da caverna. E agora, na amizade, num determinado dia, às 2 horas da manhã, reúne no salão da sua caverna e o ser luminoso constrói uma primeira machadinha na terra, no mundo astral. E ele observa, curioso, olhava,
E aí, quando acorda um dia, ele vê aqueles materiais ali e põe a língua de lado e começa até ele conseguiu materializar na terra um instrumento. Ele já não caça mais usando o fêmur do mamute, mas ele agora vai caçar usando um instrumento que ele construiu. Abria-se o horizonte da técnica na terra, onde o Homo sapiens sapiens começava a construir. O tempo passa, a civilização atlântica termina e inicia a civilização ariana. A raça ariana terá emergência a partir de 25 mil anos atrás, naturalmente fazendo um voo ligeiro, um voo rápido. Mas tão logo a raça ariana emerge, tem uma era de gelo. Não é uma era glacial, mas é uma era de gelo. E nesta era de gelo, o ser humano diminui essa quantidade dentro do planeta. Nesta era de gelo, morre-se muito. Está no mundo espiritual. Permanece durante cerca de 13 mil anos a era de gelo. Muito obrigado. Diz o Evangelho que toda vez que derdes um copo d'água fria a um dos pequeninos, é a ele, o Senhor, que fizeste. Obrigado, viu? Então está dando para Jesus, né? Terminada a era de gelo, iniciava no planeta uma nova composição dentro daquilo que era o projeto de desenvolvimento para atingimento das conclusões necessárias. E começam aquele Homo sapiens sapiens a se organizar em grupamentos mais bem definidos e emergiu no cenário planetário a comunidade chinesa, a China milenária. A China de 14 mil anos atrás aproximadamente, definindo expressões dos autóctones, porém fecundada por seres que vieram daquele outro sistema, já um tanto quanto mais avançado lá e aqui também. E dentre dos vários sábios que surgiram, um se destacou, chamado Forri. Forri é o primeiro, que vai conseguir estabelecer uma grafia ou coagular em símbolo a relação do mundo espiritual com o mundo material. A relação da criatura dentro da criação com seu Criador. E ele desenvolve um sistema simples de uma linha reta e de uma linha partida. Os trigramas, que depois são compostos em hexagramas, e depois são compostos em textos, por vários sábios, até atingir aquilo que chamamos hoje de I Ching, abrindo no horizonte humano a fixação de caracteres que facilitam a relação do ser com outro ser, porque terá antes aprendido a relacionar consigo mesmo, e depois aprenderá a maior das relações, que é dele com o Criador. Abriu para o cenário humano o desenvolvimento, onde, depois das pinturas rupestres lá de trás, agora nós temos um cenário concreto que vai dizer do abstrato, do fluxo, da captação da onda e da irradiação da onda. E o tempo passa sucessivo. Uma nova coletividade se organiza, trabalhando pelas linhas da afinidade. Esta terá alguns autóctones, naturalmente, mas um grande agrupamento daqueles exilados aqui na Terra, que é a chamada civilização hindu. A Índia ancestral tem um dos seus primeiros orientadores, que viveu cerca de 7 mil anos antes do Cristo, há 9 mil anos atrás, chamado Vyasa. Vyasa é o primeiro grande fecundador de ideias que vai fazer surgir na Índia as personalidades que destacam. A primeira delas é a mais grandiosa, talvez, de Krishna.
Mas teremos todos os textos da Índia Védica, teremos o Mahabharata, do qual destaca também o Bhagavad Gita, onde Krishna e Arjuna, num diálogo, representam ali o eu profundo e o ego humano. O ego que necessita conquistar nas linhas da luta, da horizontalidade da vida. E o eu profundo que fecunda, para que este ego consiga, gradualmente, vencendo os inimigos, dentro do campo da solidariedade, da parceria, conseguir retratar fielmente a insinuação, o insight, a onda luminosa que procede do infinito, deste eu substancial e real. A Índia era uma coletividade extremamente espiritualista. Definiu paradigmas e bases para todo o sistema coletivo a posteriori. Porém, na Índia havia uma escola que não coadunava com os elementos materialistas, espiritualistas. Era uma escola materialista, uma escola que não queria verticalizar pensamento e acreditava apenas na força do pensamento, na constituição da violência e da conquista, aqui e agora. Esta escola, chamada escola dos Charvakas, ela destaca da Índia e migra em direção ao leste, ao oeste, atravessando o que nós chamamos depois de Mesopotâmia, de Babilônia, atravessando o que chamamos hoje de Turquia e atinge a Grécia. E dali ramifica para todo um cenário que chamamos hoje Europa. Estamos no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que abre um horizonte do entendimento de todo um processo, síntese de chegada até agora e de apontamentos para o futuro. Todas as etnias europeias têm origem na escola dos Charvakas, que era uma escola plural, era uma escola não homogênea, heterogênea, rival entre si, mas nas linhas da afinidade pela guerra. E teremos então os gregos e os etruscos, os polacos e os otomanos os tchecos e os iugoslavos, os celtas e várias outras subdenominações de nacionalidades hoje, mas agrupamentos antigos. E esta escola, que vai ter emergência cerca de 10 mil anos atrás, tem como arquétipo definidor da sua origem Kona, o bárbaro. Diferindo de Vyasa, diferindo de Forri, aqueles que tentavam espiritualizar e lançar os espíritos para o alto, no retorno à casa paterna. Aquela coletividade agora europeia começa a se subdividir, se organizar conforme as suas classes, afinidades, criando seus sistemas, vai formar a chamada família indo-europeia, onde a base é o sânscrito. Depois nós temos o grego e o latim. E aí, todas as estruturas dessas línguas latinas e as línguas do norte também são subvariações desses organismos. Concomitante a esse processo, nós teremos no nordeste da África a sociedade egípcia. Os maiores espíritos dos exilados se organizaram no Egito. Desde as primeiras dinastias até a 17ª dinastia, definiram numa linguagem matemática, numa linguagem espiritual, simbólica, as linhas da relação da criatura com o Criador. Construíram pirâmides, definiram apontamentos da ideia do Deus único, porém, criaram um sistema à semelhança da Índia, de separação, não misturaram com os autóctones, criaram escolas iniciáticas
escolas separatistas, onde dominavam o povo com doutrinas de massificação. E para os iniciados, apresentavam as conexões superiores espirituais, que refletiam a mensagem do alto em espírito e verdade. O tempo passa célere. Esse grupamento egípcio, ele é decorrente do agrupamento chamado semita. E desse agrupamento semita, nós temos um outro braço que vai viver na Palestina e vai chamar o grupo hebreu. O grupo hebreu, a palavra hebreu significa aquele que atravessa o rio. Não o rio Eufrates, o rio Tigre, mas o rio da desencarnação para a encarnação, o rio da transmigração de um sistema para um outro sistema, um rio que é atravessado e na travessia e a chegada à outra margem define determinados pontos de vanguarda. Dentre todas as experiências de conhecimento que foram trabalhadas até agora, estamos aí há 6.000 anos atrás, 4.000 anos antes do Cristo, aproximadamente, o grupamento hebreu terá uma missão dentre todas aquelas coletividades, cabendo essa missão a Moisés. Será o sintetizador do que foi até então, e será o ponto de reflexão para a vanguarda. E Moisés consegue coagular na terra uma síntese das revelações anteriores numa grande revelação, onde vulgariza para o povo, coloca na mão de todos a ideia do Deus único, que até então era um processo politeísta, onde os vários deuses dominavam no coletivo, que decorria, dentro da mitologia, o politeísmo, que decorria de doutrinas mais ancestrais, que adoravam pedras na litolatria, que adoravam vegetais na fitolatria, que adoravam animais na zoolatria. Mas agora, o monoteísmo, ele ganha um sistema público, onde o povo terá acesso à informação desta regência única. Moisés irá apresentar uma ampliação daquilo que era chamada o Código de Hammurabi, um código baseado, estrito senso, na causa e efeito. Mas ele irá definir pontos que, a partir da causa e efeito, abrem novos horizontes. E o tempo passa nesses projetos de desenvolvimento. Grandes profetas surgem no cenário, até que temos uma fase de transição. 400 anos antes de Jesus chegar no planeta, há um silêncio das vozes espirituais. Há um silêncio daquelas informações que vinham a mancheias pelos profetas, que eram recusados, mas apresentavam suas ideias. E nesse cenário, lá na Europa materialista, emergiu o maior de todos os impérios. A coletividade etrusca organiza um sistema geopolítico, e esse sistema geopolítico ele terá uma queda na sua expressão de proposta e começa a ser expansionista, conquistador, dominador. O império, que vai surgir mais à frente, ele começa cerca de 400 anos a lançar suas redes, seus tentáculos no domínio das coletividades. E irá conquistar todos os povos da região em torno do mar Mediterrâneo. O silêncio das vozes espirituais era uma abertura para as vozes materiais. Porém, antes dessas vozes materiais das guerras, nós teremos vários missionários que aportaram na Índia, o Siddhartha Gautama, na Pérsia. Nós temos também na China,
Confúcio e Lao Tse, teremos vários eminentes trabalhadores de vanguarda que deixaram registros, apontamentos, convicções e convites para o coletivo. A ideia única com o povo hebreu, e nós temos agora esse silêncio das vozes. 400 anos. 400 anos de silêncio até que surge o João Batista, o grande precursor do Cristo, o Espírito que vinha trabalhar um projeto de fecundação para o novo. Sempre é uma revisão do passado com a perspectiva de construção do futuro. No trabalho de transição, onde as ideias precisam ganhar corpo, para término de uma e início de outra. E João, chamado Batista, emerge no cenário como uma voz que clama no deserto das consciências, reivindicando uma verticalização, o endireitamento das veredas, um aplanamento dos caminhos e uma abertura psicológica para ver além. E ele próprio irá anunciar o grande Messias, que concomitante a ele surge no cenário. E ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Siga-o. 2 dos seus discípulos, André e João, ouviram este recurso, ouviram esta orientação e seguiram Jesus. Na seguida, em caminhada, Jesus parou e perguntou-lhes: que buscais? Disseram eles: Rabi, onde moras? Disse-lhes Jesus: vinde, vede. E foram, e viram, e permaneceram com ele aquela noite. E era a 10ª hora. Deixam João e passam a seguir o Cristo. E abre ali uma epopeia na terra para o amor. Se a justiça tinha sido sintetizada na expressão do Moisés, o amor será a vivência máxima apresentada pelo Cristo Jesus, não mais somente em palavras, mas principalmente na realização, na atuação, em todo um projeto que definia o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Um triângulo que define um ângulo maior para Deus e 2 ângulos de igualdade entre eu e tu. Porém, esse mesmo Jesus que viveu o amor e que apresentou esta lei e os profetas como síntese do passado, ele inaugura um grande novo projeto com vistas ao futuro. Irá definir: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E este amor deve ser aquele que eu tenho contigo. Do mesmo jeito que eu amo vocês, vocês deverão amar uns aos outros, porque este é o grande mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Os povos inebriados daquela localidade começaram a irradiar para as coletividades planetárias, buscando a fixação deste valor. E estes trabalhadores, muitos deles irão chegar na Europa. Materialista e guerreira, conquistadora, Roma trazia para o império as filosofias e as ideias dos povos conquistados, além do imposto. E essas ideias chegam no império e inauguram um projeto novo, que foi abortado durante muito tempo, e que novamente esse projeto é trazido a lume pela terceira revelação. Terceira revelação que tem origem na França,
Os fenômenos começaram na América, mas a eclosão intelectual está na França, e a irradiação para o planeta, e é captada na América, trazida para o Brasil, principalmente para do Brasil, esta onda irradiar. Nós já vimos anteriormente, mas é o processo síntese. E aí surge o Espiritismo. A doutrina espírita é uma revelação divina, mas a sua codificação e o seu trabalho intelectual é um esforço humano. É uma parceria entre o alto, que antecipa a onda criadora, e o trabalhador, que consegue operacionalizar com esta onda diante da vida. Os primeiros, aí abriu a 11ª hora. A chegada do Espiritismo abriu a 11ª hora, que vai ter 200 anos de tempo, conforme os estudos. Nós não trouxemos, deixamos aqui sem colocar os slides agora, não daria tempo. 200 anos, transição, para adentrarmos no que chama regeneração. E é essa transição que está mexendo conosco. Uma transição onde nós vemos jovens universitários fazendo campanha e manifestação para que a droga possa ser colocada à disposição. É uma reflexão. Onde nós vemos campanhas de seriados, de televisões, onde o suicídio é apresentado como equação. Onde nós vemos jogos na internet trabalhando o suicídio depois de determinadas etapas de atividades como ponto final. Essa onda começou com Goethe, na Alemanha. Ele foi o primeiro, o mais importante divulgador do suicídio. Allan Kardec teve a ocasião de evocar o espírito Goethe e lhe perguntar o que ele achava da sua obra. E Goethe irá dizer: a obra foi muito boa, mas tem um ponto delicado, o do suicídio, que ele apresenta como equação para aquele jovem que não conseguia relacionar e realizar-se diante da vida. Esta onda do suicídio, que começa com Goethe, ganha uma grande dinâmica na atualidade, onde nós já vimos a depressão e a ansiedade e outros elementos mais estão trazendo o vazio de sentido. O sexo, drogas e rock and roll, que emergiu no fenômeno pós-guerra com o lema de não acredita em ninguém com mais de 30, ganhou força. E a população do planeta Terra, que é no seu todo de 24 bilhões de espíritos, segundo o dado de Emmanuel no livro Roteiro, tinha em 1950 2 bilhões e 400 milhões encarnados, 21 bilhões e 600 milhões desencarnados. Mas veja, nós estamos agora em 2017 com 7 bilhões e 590 milhões. Se nós buscarmos no Google o relógio mundial, nós veremos a quantidade de gente nascendo diariamente, de morte, de suicídio, de aborto, de doenças depressivas e outras. O relógio mundial atualiza constantemente este cenário. E é nesse painel, com toda esta onda, que somos chamados a fazer uma reflexão. Mais uma vez, uma síntese do que foi, nos vários que trabalharam, que definiram as suas etapas de conquista, aqueles que operaram contra no sistema das guerras, no sistema do aprisionamento, da conquista periférica e exterior, e nós agora perguntamos qual o papel que o Espiritismo pode ter na transição planetária. O Espírito Dr. Berry irá dizer no livro A Gênese, capítulo 18, numa mensagem sobre esse momento, em que, nada obstante a atuação agora, o papel do Espiritismo é com o futuro, porque ele deverá ser um braço aberto, daquele abraço pernambucano, para, nos seus 6 passos, para abarcar e para dialogar com todos os ramos do saber humano, dentro das expressões da ciência, da filosofia, da religião, da arte, da capacidade humana. É um projeto novo, não linear, mas de abertura,
onde cada qual terá opinião, e as opiniões, elas não são contraditórias. O símbolo do Tao, Yang e Yin, mostram duas forças inversas e complementares, formando um todo. Não é divergência, não é guerra, não é combate, é unidade de princípios, de meta. E este é o grande galardão que nos compete, os chamados trabalhadores da última hora, aqueles que despertaram a onda mental para captar o ciclo da nova era. A era de Aquário, que inaugura, mas a outra era ainda não concluiu, e nessa miscigenação e miscelânea que estamos vivendo, a era de Aquário precisa ganhar força, e nós estamos pulsando. A nossa ideia está sendo trabalhada para a vanguarda. Um grande batismo de dor, ainda que as outras já tiveram a ocasião, visitará-nos. Nós não sabemos qual, porque de tanta coisa que já foi apresentada, quais outros serão. Porém, o mais importante não são as dores, porque todos nós vivemos dores. O mais importante é a capacidade de cicatrização das feridas, a capacidade de levantarmos, de erguermos sobre nós mesmos e ressignificarmos a nossa vida, reconhecendo o nosso papel de filhos do Criador, que descemos do mundo espiritual e atravessamos o rio da vida espiritual para atingir a vida biológica e implantarmos aqui na Terra essa epopeia de amor. O grande convite do nosso fórum, o grande convite de todo o cenário atual do espiritualismo, do espiritismo, será unir forças em paz e fazer com que esta onda fecunde o planeta, fecunde a coletividade, comunique de coração para coração, eu, tu, não palavras, verdade, vivência. Quando Francisco de Assis emergiu no cenário, abrindo esta nova era, porque ele é o patriarca, ele é o patrono, ela foi coagulada por Allan Kardec no século XIX, mas começou com Francisco de Assis. Ele dizia muitas vezes aos seus discípulos: ide e pregai, se for necessário, use palavras, pregue com a vivência, pregue o amor na grande ecologia da vida, em todos os lugares que estiver. O amor deixa de ser agora para nós uma palavra, porque o amar, que é verbo, define ação, e este amar imperativamente diz para nós: amai-vos uns aos outros, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos fazem mal. Esse é o nosso projeto. Nós queremos agradecer a atenção de vocês, o convite, a oportunidade, agradecer esse momento de interlocução, de união, de unificação, porque é unir e ficar unidos, e prosseguirmos com Jesus, fecundando o planeta. Muita paz a todos, Deus abençoe a cada qual.